aí pessoal, sou o professor Igor, mestre em História, este é o canal História Super Sincera, bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos continuar aí falando um pouquinho sobre a obra Didascalicon de Hugo de São Vítor. No vídeo anterior nós fizemos uma apresentação geral aí do livro a partir da apresentação que há na edição que nós estamos lendo. Você pode ver aí no card e na descrição o link para este vídeo. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos ler o prefácio já escrito diretamente pelo autor Hugo de São Vítor. Vamos acompanhar? Bora! Aproveite aí para se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de estudar e conhecer profundamente esta obra Didascalicon. Com certeza vai colaborar demais para que a sua inteligência se desenvolva ainda mais do que ela já é desenvolvida. Então, muito bem, vamos aqui à leitura do prefácio de Didascalicon. São muitas as pessoas que a própria natureza deixou de tal modo destituídas de engenho que nem sequer as coisas mais fáceis elas podem compreender. E dessas pessoas parece-me que há dois tipos. Você vai ver que ele já começa criticando aí a ignorância de forma geral, né? A falta de compreensão, enfim, vamos ver isso aí que ele vai comentar. Gente, é difícil, é uma obra desafiadora. O texto em si da Didascalicon é desafiador, especialmente o livro 2 para mim foi muito difícil de compreender, e é um livro assim que você demora muito tempo para absorver aquilo que ele está passando. Então fica aí essa dica para você ler lentamente, vai riscando e converse, né? Você vê que na leitura lá da apresentação o autor deixou claro que é difícil entender sozinho de primeira, né, o conteúdo desse livro. E aí segue aqui, ó. De fato, existem algumas que, embora não ignorem sua própria estupidez, pelo esforço incessante no estudo, conseguem chegar ofegantes ao conhecimento, que merecem obter menos pelo efeito do estudo em si do que pelo efeito da vontade. Porém, existem outras que, percebendo que não podem compreender de modo algum as realidades superiores, também desprezam as inferiores e, como que adormecidas em seu próprio torpor, tanto mais perdem a luz da verdade nas realidades máximas, quanto mais repelem as mínimas que poderiam aprender. Donde diz o salmista: não quiseram aprender para não terem de agir corretamente. Portanto, de longe, são muito diferentes esses dois casos, o de não saber e o de não querer saber. Não saber é uma incapacidade, mas detestar o conhecimento é certamente uma perversão da vontade. Eu falo isso para os alunos. Olha, existe a ignorância daquele que simplesmente não sabe e tem aquele que é o ignorante máximo, né? Que além de não saber, ele não quer saber. Há, porém, um outro gênero de pessoas o qual a natureza dotou de um grande engenho e ao qual proporcionou um acesso mais fácil para se chegar à verdade. Entretanto, nestas pessoas, ainda que exista uma singular potência intelectual, não há em todas a mesma virtude e vontade de cultivar o conhecimento pelo exercício e pela instrução natural. Você vê que já apareceu o terceiro tipo de pessoa, né? Então a primeira lá, o cara que não sabe por ignorância mesmo, por uma certa incapacidade, né? Se é que podemos dizer assim. O outro é porque ele não quer ter o conhecimento, certo? Ele detesta o conhecimento e tem a vontade pervertida, para usar o termo aqui que o próprio Hugo de São Vítor fala. E agora ele fala de gente que tem a capacidade, a inteligência, mas a pessoa parece que também não quer, né? Não há a mesma virtude e vontade de cultivar o conhecimento. É isso. De fato, são muitos os que se entregam, mais que o necessário, a seus negócios e preocupações mundanas, e os que ficam presos aos vícios e prazeres do corpo. Com isso, eles enterram o talento de Deus sobre a terra, e não buscam extrair dele nem o fruto da sabedoria, nem a recompensa das boas obras, o que os torna consequentemente bastante detestáveis. Em outros ainda, a falta de bens de família e os recursos escassos dificultam a possibilidade de aprender.
Contudo, julgamos que eles não podem ser desculpados por isso plenamente, já que vemos muitos que, mesmo sofrendo de fome, sede e nudez, alcançam o fruto da sabedoria. Assim, uma coisa é não poder aprender, ou melhor, não poder aprender facilmente. Outra coisa é poder e não querer saber. Com efeito, assim como é mais glorioso alcançar a sabedoria só pela virtude, sem faculdades abundantes, assim é certamente mais infame ser dotado de engenho e deleitar-se nas riquezas e entorpecer-se no ócio. Existem principalmente duas coisas por meio das quais alguém é conduzido ao conhecimento, a saber, a leitura e a meditação, das quais a leitura vem em primeiro lugar no aprendizado. E é dela que se ocupa este livro, oferecendo os preceitos da arte da leitura. Vale a pena lembrar aqui que o subtítulo do livro é Didascalicon, sobre a arte de ler. E então esse ler não é simplesmente a simples leitura, é sobre estudar. O ler para o Hugo de São Vítor é a mesma coisa que a gente expressa aqui, a mesma coisa que a gente expressa para estudar. Então veja bem, por conseguinte, são 3 os preceitos necessários à leitura. Primeiro, saber o que se deve ler. Segundo, em que ordem se deve ler, isto é, o que vem antes e o que vem depois. Terceiro, de que modo se deve ler. E aí você pode usar essa parte tanto para leituras comuns, como para o estudo, para a obtenção mesmo de conhecimento, para a busca da verdade. Este livro trata destes 3 preceitos separadamente, o que se deve estudar, a ordem que se deve estudar, o que vem antes, o que vem depois, que é a ordem, e em terceiro, de que modo se deve estudar. Assim sendo, ele instrui tanto sobre a leitura dos escritos profanos, quanto sobre a dos divinos, onde está dividida em 2 partes, das quais cada uma tem 3 divisões. Na primeira parte, ele orienta o estudante das diversas artes. Na segunda, orienta o leitor dos textos divinos. Deste modo, segue expondo primeiro o que deve ser lido e depois qual é a ordem e como se deve ler, para que se possa saber o que ler ou o que ler primeiramente. Na primeira parte, o primeiro livro enuncia a origem de todas as artes e em seguida suas descrições e divisões, isto é, como cada uma contém ou é contida por outra, destrinchando a filosofia desde seu primeiro princípio até seu último elemento. Você está observando aqui que o São Vítor está apresentando a obra, É um prefácio de apresentação mesmo da obra feito pelo próprio autor. A seguir, indica os autores das artes e mostra na sequência quais dessas artes devem ser lidas primeiramente. Depois, também expõe em que ordem e de que modo devem ser lidas e, finalmente, prescreve aos estudantes a disciplina da sua vida. E assim se encerra a primeira parte. Na segunda parte, determina quais escrituras devem ser chamadas de divinas. Depois, o número e a ordem dos livros divinos, quem são seus autores, o significado de seus nomes. Depois, trata de algumas propriedades mais fundamentais da Sagrada Escritura. A seguir, ensina com que qualidade deve ler a Sagrada Escritura aquele que busca nela a correção de seus costumes e um modo de viver. Por último, instrui aquele que a lê por causa do amor ao conhecimento. E assim, a segunda parte também tem seu fim. Tá importante, gente, nossa leitura, então, do prefácio do Didascalicon. Eu já disse para você, é uma obra que você tem que adquirir, ler e estudar lentamente. Esses 2 vídeos, tanto o vídeo com a leitura da apresentação, como esse vídeo hoje, onde nós lemos aqui o prefácio de Hugo de São Vítor, eles servem como incentivo para que você conheça a obra, para que você busque aí estudar. Quer aprofundar-se muito em filosofia? Esse é um bom começo aí para você, antes de adentrar aí nos grandes filósofos, seguindo uma linha do tempo da história da filosofia. Didascalicon, sobre a arte de ler.